Então, amigos, boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, né, que é sobre a questão da juventude, né, de como a gente consegue engajar os jovens, né, nos cursos do Instituto. Então, quem não conhece o Instituto, né, primeiro a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a questão do movimento de juventude. Como o nosso tempo é bem curtinho, então eu vou correr um pouquinho. Caso eu esteja correndo muito, vocês podem falar: Pedro, dá uma freadinha aí, vamos conversar mais um pouquinho. E no final, né, eu vou tentar abrir um pouco para as perguntas. Só que a ideia hoje, né, a gente não vai conseguir ver tudo sobre isso, né? Na verdade, hoje é uma primeira conversa, né, sobre esse tema. A gente sempre está conversando em vários espaços sobre a juventude, como envolver os jovens nos processos do Instituto. Então, hoje, na verdade, é mesmo só um vislumbre, né, de como que é esse movimento. Então, para a gente começar a entender, Ana Paula, você pode deixar eu compartilhar a tela? Para a gente começar a entender um pouco sobre essa questão, né, da juventude, porque os jovens, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o movimento de juventude, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui um material que vai ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre essa questão do movimento de juventude. Deixa eu ver aqui. Então, tem algumas perguntas que vai nos ajudar a entender o porquê que a gente trabalha com jovem, o porquê, como os adultos podem estar ajudando os jovens. Beleza? Então, vamos lá. Movimento de juventude, construindo capacidades. Então, vou voltar aqui ao início. Vamos lá. Movimento de juventude, construindo capacidades. Então, pessoal, quem são os jovens? Quem vocês acham que são os jovens? Além de mim. Qual é a faixa etária desses jovens? Vocês podem falar, vai ser um pouco interativo aqui. Qual é a faixa etária dos jovens? Com quantos anos vocês acham que demarca essa idade da juventude? Até 30? Perdão? Até 30 anos? Até 30, mas começa onde? 15. De 15 a 30 anos. Maravilha. Então, esse é o público, né, que o Centro Internacional de Ensino, né, a Casa de Justiça, tem ajudado a gente a trabalhar com esse público e entender um pouco mais sobre a importância dessa faixa etária. Então, para a gente iniciar, eu vou botar aqui um jogo, um caça-palavras, para a gente poder meio que encontrar algumas características distintivas dos jovens. Então, eu vou aumentar aqui e tem algumas palavras perdidas, eu vou pedir os amigos para me ajudar a encontrar essas palavras. Valendo. 3 minutinhos. Resistência. Resistência. Vamos lá. O que mais? Ponta de lança. Ponta de lança. Perfeito. O que mais? Instrumentos. Instrumentos. Vamos lá. Tem mais? Parabéns. Vou aumentar mais um pouquinho, hein? Padrão elevado. Padrão elevado. O que mais? Mais um minutinho, hein, gente? Potentes. Potente instrumento. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos ver quantas acertamos. Vamos lá para o gabarito. Conseguiram encontrar todas essas? Não. Resistência. Vigor Força. faltou. Vigor. Então vamos lá. Ponta de lança, Vigor. padrão elevado, potente instrumento, vigor, Resistência. 15 a 30 anos, resistência e força. Então, amigos, essas são algumas palavras, né, que mostram um pouco, né,
essa questão, esse poder distintivo da juventude, né, que difere entre a infância e a fase adulta. Então, vamos lá. Então, aqui está as palavras, né, mais uma vez. Eu vou avançar um pouquinho por causa do nosso tempo. Então, por que vocês acham que a gente está sendo convidado a trabalhar com jovens? Eles são ponta de lança. Eles têm força, vigor, resistência. Vitalidade. Perdão? Vitalidade. Vitalidade, beleza. Mas, os adultos, vocês aí não têm essas características também? Estão falando que vocês não têm força, vigor, não tem nada disso? Eles são dinâmicos. Eles têm mais tempo. Mais tempo, isso é algo interessante. Vamos lá. É que eles são o futuro, né? São o futuro. Uma preparação. Mas e vocês? São o quê? Vocês são o quê? Hã? Vocês não são nada disso, não são futuro, não tem tempo. Vocês são o quê em relação a isso? Eles são porta-estandarte para mudança. Maravilha. Mas vamos pensando nessa pergunta. E vocês, onde estão nessa questão com os jovens, beleza? Mas vamos avançar. Aqui tem um texto, eu vou diminuir um pouquinho. Alguém poderia ler, por favor? Abençoado é aquele que nos primórdios de sua juventude e no apogeu de sua vida levanta-se para servir a causa do Senhor, desde o início até o fim, e adorna o seu coração com seu amor. Bahá'u'lláh. Maravilha. Então, aqui é um texto falando, né, que Bahá'u'lláh está falando sobre a juventude, que nos primórdios de sua juventude se levanta para servir a humanidade. Então, é um pouquinho respondendo essa pergunta, por que os jovens? Né? Então, é um chamado de Bahá'u'lláh para a juventude, né, se levantar para o serviço. Beleza? Vou avançar mais um pouquinho, que a gente ainda tem outros materiais para ver. Outra pessoa pode ler, por favor? É em jovens e ativos barrais como vocês que o guardião coloca todas as suas esperanças para o futuro progresso e expansão da causa. E é sobre os ombros que ele deposita toda a responsabilidade de levantar o espírito de serviço abnegado dentre seus companheiros de fé. Shoghi Effendi. Maravilha. Então, mais uma vez, Shoghi Effendi está trazendo a importância da juventude, né? O porquê os jovens são tão importantes nesse processo e nesse momento que a gente está vivendo. Então, mais um textinho da Casa de Justiça. Outra pessoa pode ler? O mais importante de tudo é que durante esse período a mente é mais questionadora e serão adotados os valores espirituais que irão guiar seu comportamento futuro. Maravilha. Vamos seguir mais um pouquinho. Outro amigo pode ler? O futuro desta causa, que é tão querida, de todos nós dependem da energia e devoção das novas gerações. São vocês aqueles barrais que em breve serão convocados para assumir suas responsabilidades e difundi-las amplamente. Shoghi Effendi. Maravilha. Então, amigos, aqui está falando especificamente dos jovens barrais, mas a gente pode pensar isso de forma mais ampliada, né? Dos jovens do mundo inteiro, né? Esse texto é para toda a humanidade, né? A revelação Bahá'í. Próximo, alguém poderia ler? Estamos acabando. Posso ler? Por favor. A juventude deve desapegar. Peraí, só um pouquinho. Saiu da tela. A juventude deve desapegar-se
de todas as coisas do mundo e ser fortalecida pelo poder dinâmico do Espírito Santo. Choi Effendi. Não sei se a pronúncia é essa. Show Effendi. Choi Então, Effendi, isso. Obrigado. nada. Então, é justamente isso, né? Que o porquê dos jovens. Então, foi um pouquinho respondendo aquela pergunta inicial que vocês falaram várias coisas e aqui, mais uma vez, baseado nos escritos sagrados, deu para a gente entender, né, sobre isso, né? Sobre a importância da juventude. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é o que é um movimento de juventude? Para a gente poder passar para outra conversa. O que vocês acham que é o movimento de juventude? Não é para estruturar atividades dentro de um programa especial para canalizar toda essa força deles? Alguém mais quer... Muito bom, Manigi, compartilhar. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa em relação a essa pergunta? Então, esse tema, né, como eu falei hoje, era só uma introdução para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse movimento de juventude. Como o nosso tempo está curto, essa pergunta vai ficar na nossa cabeça até a nossa próxima conversa, tá bom? Então, hoje a gente já entendeu o porquê dos jovens, né? O porquê a gente está sendo chamado a trabalhar com jovens. Então, vamos lá. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso tema, né, de hoje, que é aprendendo a estimular a participação da juventude nos cursos do Instituto. Ana Paula, você consegue ler para a gente? Está um pouco pequeno, Pedro, mas eu vou tentar. Vou aumentar. Melhorou? Melhorou. Daí fica claro que muito do progresso de um agrupamento depende da habilidade dos amigos de engajarem uma população em diversas conversações significativas sobre os ensinamentos barrais e, então, conduzir seus membros em um processo educacional que multiplique suas forças em contribuir para a construção de uma nova sociedade. É natural, portanto, que em qualquer ponto desse processo, os amigos encontrem certos segmentos especialmente receptivos dessa população. Conforme afirmou a Casa de Justiça, a juventude representa um elemento altamente responsivo em qualquer população receptiva que os amigos buscarem alcançar. As primeiras tentativas de abrir um canal específico para a entrada de jovens na sequência de cursos em um agrupamento são necessariamente modestas. Fazem-se esforços, algumas vezes por meio de reuniões especialmente organizadas, para alcançar um grupo de jovens, engajá-los em um debate que abra diante de seus olhos uma visão irresistível de como poderão contribuir para a construção de um novo mundo. Convidá-los para estudarem os cursos do Instituto e, então, auxiliá-los a se lançarem rapidamente na arena do serviço. Isso, frequentemente, implica o estudo intensivo de um conjunto de cursos como os livros 1, 3 e 5, uma vez que os atos de serviço aos quais eles são primeiramente apresentados são geralmente os de ensinar em aulas para crianças e auxiliar grupos de pré-jovens. À medida que o processo de crescimento avança, o modo desses jovens estudarem os cursos do Instituto gradualmente se alinha, na maioria das vezes, à sequência na qual os cursos são organizados. No entanto, de tempo em tempo, um instituto pode oferecer a alguns jovens selecionados alguns cursos a fim de acelerar a multiplicação das atividades. Maravilha, obrigado, Ana. Então, amigos,
o Instituto, né, ele é o que capacita hoje em dia a comunidade Bahá'í em relação à construção de comunidade, né? Então, ele é voltado tanto para jovens a infinito, né, até antes de virar estrelinha, né? É uma preparação para a gente virar estrelinha e ir para o céu, né? Mas assim, é uma preparação para o serviço, né? Então, ele em relação à comunidade Bahá'í, ele tem ajudado a construir comunidades, né, em vários aspectos. E é abordado, né, o tema da questão espiritual, né, da educação espiritual, moral, do duplo propósito nesses materiais. E tem um foco muito forte no serviço à comunidade, né? E a gente está num período muito importante, que é esse período da campanha, né, dessa fase de expansão, onde estamos fazendo visitas, né, visitas virtuais. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de, mesmo distante, estarmos próximos, né, e conversando sobre temas tão significativos, e principalmente com jovens, né? Eu tenho tido a oportunidade, né, nesses últimos anos, de servir como coordenador desse programa, e ajudar jovens a se capacitarem, adultos a se capacitarem nesses materiais. E como o próprio texto que a gente leu agora, né, a Casa de Justiça fala que o jovem, a gente conversou um pouquinho sobre o porquê o jovem, né, mas nesse texto que a gente leu, a Casa de Justiça fala que o jovem, né, é um potente instrumento de transformação, né, e que rapidamente ele consegue, né, ele tem nos textos anteriores também a gente viu que ele tem uma mente questionadora, né. Então, os amigos também compartilharam sobre a questão do tempo, né? Às vezes o jovem tem mais tempo, né, devido às demandas dos adultos, mas aquilo que eu falei, né, os adultos também têm uma ligação muito íntima, né, com os jovens. E principalmente hoje, se a gente olhar aqui o nosso público, a maioria, né, são adultos, né? E é justamente, né, a importância, né, nessas visitas, porque, por exemplo, é muito difícil, às vezes, a gente chegar num jovem onde muitas vezes é um pouco alienado em relação às coisas, considera muitas vezes só uma coisa como verdade, devido a questões culturais, né, que a gente aprende desde crianças, enfim. E às vezes é muito difícil a gente falar de construção de comunidade com o jovem, né, porque às vezes ou eles sabem, né, o que fazer, mas não estão fazendo, às vezes não sabe o que fazer, né? E às vezes está ali no meio do nada, né? E tem jovem também que está fazendo, tem jovens que está ali meio perdido sem saber o que fazer, eu faço ou eu não faço, e tem jovem muitas vezes que destrói, né? Enfim, são vândalos, enfim, esse tipo de coisa. E ultimamente, né, a gente tem tido essas conversas com os jovens, e muitas vezes quando a gente vai falar de construção de comunidade, de se o jovem acredita na melhora do mundo, a gente escuta muita resposta de não sei, né? Talvez, né? E eu acredito, mas eu não sei o que fazer, né? Essa é uma resposta muito recorrente. E o que ajuda, né, inclusive os próprios adultos, né, o que tem ajudado são conversas. E inclusive a gente está num período muito importante, né, nessa período de campanha, onde a gente está praticando nossas conversas, né? E é justamente esse poder da juventude, né, que, por exemplo, esse tempo que o jovem tem, essa mente questionadora, esse senso de querer fazer algo para melhorar, né, para ter mudança, que tem ajudado as comunidades a desenvolverem e crescerem em vários aspectos, né? Então, aqui no Falcão Real, temos vários, né, Falcão Real é Brasília, né, é uma área onde a gente tem esse trabalho aqui em Brasília, e assim como tem no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? São localidades onde estão desenvolvendo esses programas educacionais, né? E hoje a gente está falando sobre esse programa educacional que é a capacitação. E aí, aqui em Brasília, né, a gente tem vários grupos, né? Temos vários grupos onde estudam esses materiais. Inclusive, o primeiro material, o nome dele é Reflexões sobre a Vida do Espírito. Acredito que a maioria dos amigos, né, já teve algum contato, ouviu falar, mas estou falando de uma forma geral, porque é uma forma também da gente estar conversando com os jovens, né? Então, esse livro, ele trabalha
alguns aspectos, né? Ele é como se fosse para tirar, queimar os véus que estão tampando a gente, né, sobre a nossa crença da melhora do mundo. Que é justamente esse ponto que a gente é uma forma da gente chegar até o jovem, né? Perguntar se ele acredita na melhora do mundo, né? O que ele tem feito para contribuir para a comunidade. E aí, esse livro 1, ele vai falar sobre vários pontos muito importantes, né? E que às vezes até mesmo que já tem contato com o livro 1, não tem essa percepção. É porque o livro 1 ele vai falar sobre alguns princípios, né, alguns princípios barrais, né, aprendendo sobre a compreensão de alguns escritos barrais. E esse material não tem intuito nenhum, né, de catequizar a pessoa, fazer com que se torne Bahá'í, mas sim abrir a mente dela em relação a como, né, os ensinamentos Bahá'ís podem contribuir para a melhora do mundo. Se tratando do jovem, às vezes, né, eles não sabem como fazer essa melhora do mundo, e ali está um passo a passo do que ele pode fazer para melhorar o mundo, né? E a outra unidade desse livro vai falar sobre a oração. E muitas vezes, quando a gente, né, vocês estão acostumados a entrar nesse espaço aqui devocional, às 6 horas da manhã, às 6 horas da noite, muitas vezes as pessoas acham que espiritualidade, né, e principalmente fazer oração, obrigatoriamente eu estou ligado a uma religião. Mas não necessariamente, né? Eu consigo ser espiritual de várias formas. E a oração, com certeza, é uma forma que me conecta com Deus, com o que eu considero sagrado, né? Mas como ela está sendo abordada, né, nesse curso, né, de reflexões sobre a vida do Espírito, é muito uma abordagem de como a oração tem impacto na melhora do mundo. De como eu consigo, através da oração, melhorar o mundo. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. A gente pensa, estou fazendo oração, eu estou me conectando com Deus, estou conversando com Deus. Mas às vezes eu não paro para pensar sobre o impacto que tem na melhora do mundo, né? Como eu estou iluminando minha casa, meu bairro, a humanidade, né? O impacto disso. E outra coisa é sobre a vida e a morte, né? Que é a terceira unidade desse material, que muitos jovens se questionam, qual é o meu papel nesse mundo? Às vezes até os adultos, né? Até mesmo a gente já se questionou sobre isso, qual é o meu papel, para que eu vim, né? E dos pontos, né, que essa unidade faz a gente pensar é sobre eu vim para esse mundo com algum propósito. Então vamos descobrir qual é esse propósito, né? E um desses propósitos é servir a nossa humanidade. Um desses, eu não vou dar spoiler para vocês, porque quem não estudou pode estudar também esse material, né? Então, das ferramentas é justamente essa, né? Eu vim nesse mundo com um propósito, né? Não só nascer, morrer, reproduzir filhos, né? Procriar e morrer. Não é só isso, né? A gente tem algo a mais por trás. Então, esse material, né? Essas 3 unidades, compreensão dos escritos Bahá'ís, a oração e a vida após a morte, ela é a base, né? É como se fosse a base de uma casa, que se a base está mal construída, a casa pode até sustentar ali alguns anos, mas depois cai, né? Então é justamente isso, né? Esse material é tão rico e tem ajudado muitos jovens a se identificarem como agentes ativos de construção, né? De mudança, e principalmente em localidades onde às vezes a sociedade olha para aquele lugar e vê, poxa, né, isso aí não tem futuro nenhum, as pessoas que moram nessa localidade. E não só nessas localidades, mas também em grandes capitais, grandes centros urbanos, né, tem avançado dessa forma, isso mundialmente. Então, amigos, eu sei que esse tempo não vai dar para a gente conversar sobre tudo da juventude, deu para ver alguns vislumbres, mas eu vou tentar passar um vídeo aqui curtinho sobre alguns relatos de como esse material que eu compartilhei hoje com vocês tem ajudado na vida dos jovens, né? Tem ajudado nessa questão de contribuir para servir a humanidade, beleza? Eu vou rapidinho. Espero que a internet hoje possibilite, mas se não rolar, a gente marca um outro horário também para poder continuar a conversa e ver esse vídeo. É muito interessante. Vou... Vai travar um pouquinho,
né? Mas eu acho que o importante é escutar a fala dos amigos, tá bom? Olá, amigos. Eu sou o Pedro, coordenador do Instituto de Sequência, e eu vim representar o Instituto e falar um pouquinho dos avanços que tivemos nesse ciclo, né? Lembrando ainda que o ciclo ainda não fechou, né? Então, a gente teve abertura, né? Mesmo nesse momento de pandemia, né? Cada um fez seu esforço e graças aos professores, tutores, colaboradores, animadores, né? Ao apoio das famílias, a gente teve um avanço bem significativo, né? Como vocês perceberam, a gente já ultrapassou 300 atividades. Então, em relação ao círculo de estudos, temos 32 círculos de estudos com 142 participantes. Aulas de crianças temos, vou pegar minha cola aqui, aulas de crianças temos 20 aulas de crianças com 105 participantes. Grupos de pré-jovens temos 16 com 163 participantes. Então, isso de fato representa, né, que, principalmente nesse momento de pandemia, né, não é um momento onde a gente deve parar nossos esforços, e sim é um momento onde a gente pode aproveitar, né, e estar com a força dos amigos, né, conseguindo avançar nossas atividades, tanto, né, na qualidade quanto também em números, né? Então, de fato, os amigos, né, a gente tem entendido que os números ajudam a gente a aumentar a qualidade, né? Então, amigos, era isso, né? Agora a gente vai ter alguns relatos, né? Vamos ter alguns relatos de vídeos de atividades dos participantes falando da felicidade que tem em fazer as suas atividades, de tutores, de animadores, falando como que tem sido a experiência, né? E também temos novidades com aulas de crianças. Alguns pais se tornaram professores, né? Então agora a gente vamos ouvir alguns relatos, né, dessas histórias e desses acontecimentos no nosso ciclo. Um abraço. Meu nome é Maria Luísa e eu conheci a FEBARRAI através do Pedro, né, que é meu amigo, e ele me chamou, né, esse semestre para participar do curso, e assim, tá sendo uma experiência muito positiva, uma experiência muito enriquecedora, porque a gente lê o livro, né, e os ensinamentos lá fazem a gente refletir, né, sobre a nossa vida, pensar nas nossas condutas, nas nossas ações, pensar se a gente está evoluindo, se a gente está caminhando, né, para ser melhor a cada dia. E a gente ri, a gente troca experiências, né, a gente vê situações no livro e, no geral, assim, tô gostando muito e tá sendo muito enriquecedor, muito positivo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Maria Eduarda, mas todos me conhecem como Duda. Eu moro em Brasília e eu tô fazendo o livro 1 com o Pedro. Agora, em decorrência da pandemia, foi feito online. E pra mim, tá sendo uma experiência incrível, né? Até o momento, eu tenho certeza que pra frente vai ser melhor ainda. Eu sou uma pessoa muito tímida, então, por ter sido online, me proporcionou a me soltar mais, a falar e não criar barreiras, né? Eu realmente entrei de cabeça e todos os dias, as citações, os aprendizados eu fui tentando trazer para minha rotina e realmente incluir isso na minha vida. E, de verdade, eu vejo o quanto eu melhorei, o quanto eu estou me tornando uma pessoa muito melhor. Então, de verdade, eu agradeço por essa experiência, pela oportunidade, e sim, eu vou indicar com certeza para os meus amigos, porque foi uma experiência incrível. Olá, eu tenho participado dos encontros da FEBARRAI e eu estou gostando bastante, está sendo uma boa experiência. O que eu acho mais interessante no estudo que a gente está fazendo é como que eles programaram esse estudo para realmente fazer pessoas melhores. Então, tudo que a gente viu até agora foi voltado para gente ser melhor e ser melhor com quem está próximo da gente fazendo isso. Não só indo fazer oração, e sim trazendo muita importância na ação.
Então está sendo muito legal compartilhar. O nosso grupo ele é bem dinâmico, eu acho que todo mundo participa e cada um com seu pensamento diferente, tem aquela troca muito legal. E uma das coisas primordiais é valorizar a diversidade. E eu acho que isso que nosso mentor, né, sempre fala, e isso é realmente, eu acho que a coisa mais importante que a gente vê na Fé Bahá'í. Maravilha, amigos. Então é um pouquinho disso, né, que travou um pouco, mas eu acho que deu para entender, né? Mas é um pouco disso que o material do Instituto Ruhi traz, né? E a gente deu para entender um pouquinho o porquê dos jovens, né? Então é justamente isso, né? Às vezes a gente tem alguns contatos, alguns amigos que tem a gente fulano não vai achar tão interessante e tal, mas a gente precisa tentar, né? Porque essas amigas, né, tal, eu estou tentando convidar elas estudaram comigo no ensino médio, né? Então isso foi em 2013. Então desde lá eu venho com conversas e chegou uma hora que deu certo, né? Mas foi um momento crucial na vida delas, né, no sentido de que elas estavam tentando entender o porquê, né, das coisas, né, a mente questionadora, né, como elas poderiam contribuir, né, sobre esse momento da vida delas, da juventude, né, o que elas podem fazer, enfim, né, para onde iria dali. Então acho que é isso, um pouquinho deu para entender um pouquinho o porquê da juventude, né? Então a gente temos alguns espaços, né, onde a gente tem ajudado esses jovens a terem esse tipo de conversas, né, que é a Conferência de Juventude, que acontece no sábado, quinzenal. Eu tenho um convite aqui em seguida, eu vou estar encaminhando para vocês. E tem também a capacitação intensiva, né, que vai acontecer dia 19 e 20 de setembro. Então, eu vou estar encaminhando esse convite para vocês. E vocês podem, hoje, a partir de hoje, estarem divulgando esses convites, estarem em conversas, lembrando que como foi a nossa conversa hoje aqui, não deu para conversar tudo sobre a juventude, a mesma coisa com o jovem, né? A gente marca uma conversa um tema, né, talvez sobre a importância da juventude, qual o papel dele ali na comunidade, e marca um próximo encontro, né? Porque se a gente chegar de uma vez e convidar o círculo de estudo, ó o exemplo que eu dei, desde 2013 eu estou em conversas com essas minhas amigas e agora que elas conseguiram, né, participar. Então, são aos poucos, né? Mas a gente precisa exercitar essa nossa fala. A gente precisa exercitar, né, esse nosso discurso da juventude, né? E aí a gente consegue trazer os amigos. Então, se a gente já tem uma conferência no sábado, né, e uma campanha no mês que vem, então a gente já começa a precisar nos organizar, quais são os passos, quem são os jovens que a gente vai convidar, porque quem sabe a gente já consegue trazer, né, esses jovens para esses espaços. Então, o papel dos adultos no início, né, também nisso, do convite, de falar com os pais, porque às vezes os pais ficam meio suspeitos quando chega um jovem assim como eu, né, ainda mais, por exemplo, para chegar e falar com as filhas, né, então é sempre muito importante ter um adulto, né, principalmente quando é campanha presencial. Então, o papel dos adultos na comunidade é muito importante, né, porque ajuda a gente a ter essa confiança, esse tipo de coisa. Porque, às vezes, os adultos de outra comunidade, né, às vezes até mesmo os Bahá'ís, né, às vezes vê o jovem ainda, né, como aquela pessoa que é só para curtição, né, é só para, enfim, só quer resenha, só quer bebedeira. E como a gente viu, os escritos Bahá'ís vê o jovem de outra forma, né? A Casa de Justiça, Bahá'u'lláh, Chogyam Feind vê o jovem como o potencial de mudança, né? Como a ponta de lança que a gente viu. E a ponta e os adultos estão atrás ali da ponta, né? Então, amigos, era isso que eu tinha para compartilhar hoje e espero que em outro momento a gente possa estar conversando mais.